País: Ucrânia. Cidade de Chernobyl, região de Pripyat, 26 de abril de 1986. Esse foi o dia do maior acidente nuclear da história da humanidade, na usina de Chernobyl. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego falando mais uma vez aqui diretamente da Sala da Química. Hoje nós vamos conversar sobre o maior acidente nuclear da história da humanidade, que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl. O reator número 4 dessa usina explodiu por volta de 1h30 da madrugada, liberando grandes quantidades de urânio, plutônio, césio, estrôncio, iodo e outros elementos radioativos para a atmosfera, que se espalhou por centenas de milhares de quilômetros, atingindo praticamente todos os países vizinhos da Ucrânia. E após alguns dias, acabou atingindo mais 12 países da Europa. Essa explosão foi causada por um superaquecimento desse reator. Mas como será que funciona um reator nuclear e o que acontece se ele superaquecer? De uma forma bem simplificada, um reator nuclear funciona da seguinte maneira. Um pouco mais à esquerda da imagem que está aparecendo, vocês estão vendo o reator nuclear propriamente dito. Dentro dele, nós temos urânio enriquecido e é lá que está ocorrendo um processo chamado fissão nuclear. A fissão dos átomos de urânio produz uma quantidade absurdamente grande de energia. No caso de um reator nuclear, essa energia é aproveitada sob a forma de calor. Esse calor que é liberado durante o processo de fissão dos átomos de urânio circula por uma serpentina e essa serpentina vai aquecer a água que está na parte externa. Vale ressaltar que essa água, meus queridos, ela não está contaminada com partículas radioativas. A radiação, ela se limita a circular dentro dessa região laranja da imagem que vocês estão observando. Como essa fissão produz um aquecimento, uma quantidade de calor absurdamente grande, o que vai acontecer então com essa água quando receber essa energia térmica? Ela vai passar para o estado gasoso, vai ferver. Os vapores de água vão subir uma tubulação e vão girar uma hélice, que terá a função de transformar a energia cinética do movimento da hélice em energia elétrica. Está gerada, portanto, meus queridos, a energia elétrica proveniente da fissão dos átomos de urânio. Mas nós não podemos esquecer que esse vapor produzido, ele precisa ser resfriado. E como isso acontece? Vocês vão perceber na imagem que esses vapores de água vão descer para um compartimento e o objetivo desse compartimento é resfriar esses vapores de água, condensando novamente a água, ou seja, fazendo aquele vapor de água voltar para o estado líquido. E isso acontece como? É fato que as usinas nucleares normalmente são construídas próximos a rios, lagos ou oceanos. Isso acontece, meus queridos, porque você acaba usando a água desses locais para poder gerar o resfriamento do reator. Veja os exemplos. A usina nuclear de Angra dos Reis fica no Rio de Janeiro, litoral brasileiro. A usina nuclear de Fukushima fica na costa do Japão. Chernobyl, próximo ao lago da Ucrânia. Mas professor, usar a água desses rios, lagos e oceanos para esfriar o reator não irá contaminar essa água com partículas radioativas? Em hipótese alguma, meus queridos. A água do rio, do lago ou do oceano, ela é puxada através de tubulações que acaba esfriando o vapor e volta novamente para o lago, rio ou oceano quente. Então, basicamente, você usa a água do rio ou do lago para esfriar o reator e você devolve ela para o lago mais quente do que ela entrou, logicamente sem nenhum tipo de contaminação radioativa. Essa água que foi resfriada, meus queridos, ela volta através de tubulações para o recipiente inicial, onde ela vai ser aquecida novamente e o processo se reinicia. Portanto, essa água que evapora, gira as turbinas e condensa,
é sempre a mesma água utilizada no processo. Vale ressaltar também que o funcionamento das usinas nucleares gera um impacto indireto ao meio ambiente, que é a poluição térmica das águas, pois acabam jogando uma água mais quente para o oceano, o que pode diminuir a biodisponibilidade de oxigênio para os peixes. Mas fora isso, meus queridos, em nenhum momento ocorre contaminação do meio externo ou contaminação da água com partículas radioativas. Mas professor, como está Chernobyl hoje? É uma cidade fantasma? Muita calma nessa hora, meus queridos. Vamos esclarecer essas dúvidas. Após 30 anos do maior acidente nuclear da história da humanidade, a cidade de Chernobyl ainda é uma cidade fantasma, que se resume a casas e vilarejos abandonados e um canteiro de obras para a construção do sarcófago, que será a estrutura que irá melhorar o isolamento do reator número 4. Apesar de hoje ser possível fazer uma visitação ao local com um tempo de exposição bem controlado, após todo esse tempo, o que ainda se vê em Chernobyl é um cenário de abandono e destruição. Mas por quanto tempo Chernobyl ainda ficará inabitada? Muito provavelmente, meus queridos, por muitas centenas de anos ou talvez para sempre. O motivo disso é que muitos elementos radioativos que ainda contaminam Chernobyl até hoje têm um tempo de meia-vida muito longo. Professor, o que é tempo de meia-vida? Bom, meus queridos, deixa eu explicar para vocês. Tempo de meia-vida é um período, é um tempo necessário para que uma determinada massa ou atividade de um isótopo radioativo se reduza à metade. Não entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. O Césio-137, meus queridos, o tempo de meia-vida dele são 30 anos. Isso significa que são necessários 30 anos para a massa radioativa do Césio se reduzir pela metade. Se nós considerarmos que o acidente nuclear de Chernobyl ocorreu exatamente 30 anos atrás, isso significa que de 100% do Césio-137 que havia em Chernobyl, se você for hoje lá, essa quantidade radioativa estará ainda em 50%. E serão necessários mais 30 anos para essa quantidade se reduzir pela metade, 25%. E depois mais 30 anos para essa quantidade se reduzir pela metade novamente, ou seja, 12,5%. E assim por diante. Perceberam, meus queridos, como são necessários muitos anos para a atividade de um radioisótopo se reduzir, como é o caso do Césio? Fora o Césio-137, vale ressaltar também que outro contaminante de Chernobyl é o plutônio-238, cuja meia-vida são 88 anos. Outro contaminante de Chernobyl é o estrôncio-90, cuja meia-vida são 29 anos. E o urânio-235, meus queridos, a meia-vida dele são 700 milhões de anos. Não, eu não falei errado. 700 milhões de anos. Os dinossauros podem voltar à Terra, o mundo desfazer e voltar de novo e o urânio Chernobyl ainda vai estar lá. Incrível, né? Mas professor, por que Hiroshima e Nagasaki, mesmo com acidente nuclear, são habitáveis e Chernobyl não? Excelente pergunta, meu caro aluno. Para quem não lembra, Hiroshima e Nagasaki foram duas cidades japonesas que também sofreram as consequências da radioatividade. Não na forma de uma usina nuclear, mas através das bombas atômicas, as famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki. A bomba que caiu em Hiroshima, chamada Little Boy, tinha 63 quilos de urânio enriquecido. A bomba que caiu em Nagasaki, chamada Fat Man, tinha 6,2 quilos de plutônio altamente radioativo. Só o reator 4 de Chernobyl tinha 180 toneladas de material radioativo, dos quais 2% eram urânio puro. Perceberam a diferença, meus queridos? A quantidade de elementos radioativos que tinha nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, comparada com a quantidade de elementos radioativos que tinha no reator 4 de Chernobyl, são valores muito distantes. Quando o reator nuclear explodiu, calcula-se que foram liberados para a atmosfera 7 toneladas de material radioativo. No total, o desastre emitiu 100 vezes mais radiação que as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Professor, por que a radiação ela é tão perigosa assim? Meus queridos,
A radiação nuclear, ela pode causar vários danos ao nosso corpo, mas ela atua diretamente nas células, além de também causar vários tipos de câncer. Fora essa tendência de danificar as células e causar vários tipos de câncer, os cientistas sabem hoje que muitos isótopos radioativos, eles são bioacumuláveis. Isso significa que eles têm alta tendência de ser absorvido pelo nosso organismo e ficar por lá por muito tempo. Dois exemplos interessantes que eu posso citar para vocês dessa questão de elementos radioativos bioacumuláveis é o iodo 131 e o estrôncio 90. Todo o iodo que nós ingerimos, ele é metabolizado pela glândula tireoide. Então, na sua alimentação comum, diária, você está ingerindo iodo através de várias fontes e esse iodo faz bem para a nossa saúde, porque não é um iodo radioativo. Quando ocorre um vazamento nuclear ou um acidente nuclear, esse iodo 131, que é a versão do iodo radioativa e perigosa, ele é incorporado pelo nosso organismo e vai para onde, meus queridos? Na tireoide, podendo causar vários tipos de câncer diretamente relacionados a essa glândula. No caso do estrôncio 90, o que acontece? O estrôncio e o cálcio são dois elementos químicos que pertencem à mesma família da tabela periódica. E você deve se lembrar dos seus estudos de tabela periódica que elementos de uma mesma família possuem propriedades semelhantes. Todos vocês sabem que o cálcio, ele faz parte da nossa estrutura óssea e dos nossos dentes. É o principal mineral que compõe a estrutura óssea e a estrutura dos nossos dentes. Quando ocorre um acidente nuclear, esse estrôncio 90, que acaba pairando pela atmosfera, ele pode contaminar, por exemplo, o solo, e o gado pode se alimentar daquele solo com aquele capim contaminado. Esse estrôncio 90 vai acabar parando no leite da vaca, que uma hora vai nos alimentar. E aí o que acontece, meus queridos? Esse estrôncio 90 que está no leite, ele vai ser incorporado pelo nosso organismo, só que o nosso organismo não vai saber diferenciar o cálcio do estrôncio 90, afinal eles têm propriedades semelhantes. E aonde vai parar esse cálcio? Na estrutura dos ossos e dentes. Você vai ter dentro do seu corpo um elemento radioativo emitindo radiação por muito e muito tempo. No caso do estrôncio 90, vocês já devem perceber que os cânceres associados a esse isótopo radioativo é o câncer de medula óssea e o câncer na região da boca. Professor, é verdade que existem mutantes em Chernobyl? Os efeitos da radiação, tanto nos animais quanto nos seres humanos, ainda não é totalmente conhecido, mas sabe-se que a exposição prolongada pode causar diversos tipos de mutações. Um estudo levantado da fauna e flora de Chernobyl concluiu uma diminuição da diversidade de espécies em áreas contaminadas, bicos deformados em aves, alterações no padrão de cor das asas de alguns insetos e etc. Nos humanos, os primeiros sintomas de uma exposição intensa são náuseas e vômito, que surgem poucas horas depois. A medula óssea é afetada e, como consequência, as defesas do organismo diminuem, causando anemias e hemorragias. Além de danos permanentes na estrutura do DNA, a radioatividade pode acarretar também diversos tipos de cânceres. E aí, meus queridos, gostaram do nosso vídeo de hoje? Dúvidas, perguntas ou sugestões? Deixem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. Para quem ainda não segue, Sala da Química no Facebook e Instagram. Facebook Sala da Química, Instagram @Sala da Química. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Grande abraço a todos, pessoal. Valeu. Pronto, acho que foi, né? Então vamos de novo. Tá, para aí rapidinho que eu vou precisar ligar o computador, que eu vou ter que ver a figura para ir botar no modo de economia aqui, senão essa bateria vai pro espaço rapidinho. Vamos girar uma hélice. Tá. Pois acabam jogando uma água mais quente pra... Beleza. Deu para entender a explicação? Deu, né? Aí, essa parte vai botar em câmera rápida. Pensa só que negócio emocionante. Tu vai tá pisando na tabela periódica. Solo de Chernobyl, chumbo, urânio, são os processos de mudanças nucleares que geram outros elementos químicos. Fissões, fusões nucleares, transmutações, um monte de coisa. Tem outras coisas também, mas essas outras coisas no meio ambiente, elas viram outros elementos. É uma coisa muito complexa de explicar agora. Pisar no solo de Chernobyl, aí você pisa no chumbo, no urânio, no césio 137, no iodo. O melhor lugar para estudar a tabela periódica chama-se Chernobyl.
Tem desenhado lá os elementos químicos todinhos, né? Bora lá. Aliás, não precisa botar nada disso aí, não. Ele acaba sendo metabolizado pelo bócio. Não, bócio. Não, pela tireoide, né? Tireoide.